Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor e queria dizer para vocês que é um privilégio, né? Sempre estar às terça-feira trazendo um estudo da palavra do Senhor. Esse estudo não é eu quem vou procurar, é o Senhor quem me dá para mim trazer a vocês. Ele é quem escolhe e me dá, eu só faço transmitir. Então, que os irmãos e irmãs se alimente da palavra do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Vou orar agora para que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este privilégio que o Senhor está me concedendo de trazer a sua palavra ao teu povo, àqueles que querem, que estão, que irão ouvir, que irão assistir, que irão se alimentar da tua palavra. Me abençoe para que eu faça a sua vontade e não a minha. Que eu não venha colocar nada de mim mesmo, mas só aquilo que o Senhor me mandar falar. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje, o título é As Duas Igrejas dos Últimos Dias. As duas igrejas dos últimos dias. Então, nós sabemos que estamos nos últimos dias aqui nessa terra, né? Jesus está voltando. E nesses últimos dias tem duas igrejas que se chamam Filadélfia e Laodiceia. Então, estas igrejas são as igrejas dos últimos dias. Então, vamos ver em qual você se enquadra, né? Em qual você está. Então, vamos estudar e você vai descobrir a qual você pertence. Então, essas duas igrejas são as igrejas do fim dos tempos, né? Fim do mundo. São as igrejas que estarão até a volta de Jesus. A volta visível e a volta invisível, né? Porque vai ser só para a primeira vez, ou melhor, ele vai chamar a sua igreja verdadeira. Das nuvens vai ser um evento somente para a igreja de Jesus. Mas na volta visível, todos irão ver. Então vamos abrir nossa Bíblia para Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, os versos do 7 ao 22. Então, vamos estudar essas duas igrejas, que são as igrejas dos fins dos tempos, né? Do final dos tempos, dos últimos dias. E vamos descobrir em qual delas estamos incluídos, né? A primeira igreja é a Filadélfia. Então, essa igreja se localizava na cidade de Filadélfia. Por isso recebeu o nome da cidade. Carta à igreja em Filadélfia. E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi.
que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então aqui nós estamos vendo que alguém está escrevendo para o anjo da igreja em Filadélfia. E este alguém é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, o próprio Senhor Jesus está mandando esta carta. Então, quem escreveu foi João, mas Jesus quem ditou, mandou João escrever. E o anjo da igreja é o pastor, é o líder, é o obreiro, é aquele que é responsável pela igreja de Jesus. E esta igreja, Jesus se apresenta como sendo o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, o que fecha e ninguém abrirá. Lá em Isaías 22, nos fala isso. Então Jesus, ele é o santo, ele é o verdadeiro, ele é a verdade, Ele é o que tem a chave de Davi, ele é o descendente de Davi. Então, a porta que ele abre, ninguém fechará. A porta que ele fecha, ninguém abrirá. Então, ele é o Senhor Jesus. O verso 8 nos diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, Jesus está enviando essa carta, está mandando esta carta para o anjo da igreja em Filadélfia, o responsável, por aquele rebanho que não é do pastor, não é do anjo, não é do líder, o rebanho que é do Senhor Jesus, mas que Jesus confiou a este líder, a esse pastor, a esse missionário, a este que está liderando, a igreja. E ele mandou esta carta, e ele diz o seguinte: conheço as tuas obras. Então, Jesus está dizendo que conhece as obras daquela igreja. Então, Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe tudo. Então ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que porta é esta, Que porta é esta que Jesus estava colocando diante daquela igreja, Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Jesus, ele é a porta, Ele diz que é a porta, que nós temos que entrar por ele. Então, ele é a porta, e a porta que ele abre, ninguém fecha. E ele disse aqui: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, quem está em Jesus, ninguém pode tirar essa pessoa de Jesus, essa pessoa da presença de Jesus, essa pessoa de servir a Jesus verdadeiramente. Se você entregou a sua vida a Cristo, você é um servo do Senhor, você é um filho de Deus, e ninguém pode lhe tirar desta condição de filho de Deus, condição de servo do Senhor Jesus, condição de um herdeiro do céu. Então, essa porta é a oportunidade,
você vai gozar as bênçãos que Deus está preparando para você lá no céu, né? Então, Jesus diz, tenho colocado uma porta aberta diante de você. Então, aquele pastor, aquele líder daquela igreja, ele era um líder que estava liderando bem aquela igreja, né? E Jesus está dizendo, coloqueis que coloco diante de ti uma porta aberta. E ninguém fechará. Ninguém fechará. Então, a porta que Jesus abre, ninguém fechará. Então, essa porta é a porta da salvação. Essa porta é o próprio Senhor Jesus. Essa porta é você entrando no céu. Então, devemos ficar bem atentos. Ele continua ainda no verso 8. Ele diz o seguinte: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca, ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Então, Jesus está dizendo, está reconhecendo que aquela igreja, ela tinha pouca força. Ela talvez fosse uma igreja pequena, né? Não tinha muito reconhecimento. Uma igreja que não fosse muito rica, né? Não tinha muita influência no meio onde estava, na cidade. Talvez fosse uma igreja, não é? Quando o servo de Deus fala a verdade da palavra de Deus, nem todos querem ouvir, né? E aqui Jesus continua dizendo, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, ele reconhece que aquela igreja tem pouca força. Quer dizer, não é uma igreja rica, influente, mas essa igreja guarda a palavra de Jesus e não nega o seu nome. Então, esta igreja aqui é uma igreja fiel, é uma igreja obediente, é uma igreja que ama ao Senhor Jesus, é uma igreja que não nega o nome de Jesus. Tem muitos crentes que têm vergonha, né, de dizer que é crente, tem vergonha de pronunciar o nome de Jesus, tem vergonha de evangelizar, tem vergonha de dizer que é crente, que é cristão. Mas o verdadeiro crente em Cristo não se envergonha do nome de Jesus. Ele tem alegria em dizer, eu sou servo de Jesus. Eu sou servo do Senhor Jesus. Ele tem alegria de dizer isso. Então, esta igreja de Filadélfia, ela é a igreja que guarda a palavra do Senhor. Ela é obediente. Ela não nega o nome de Jesus. Então, esta é a verdadeira igreja. A igreja que vai subir no arrebatamento. Então, preste atenção às características desta igreja. E veja se você, meu irmão, se inclui nela. O verso 9 diz assim, eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Então aqui Jesus, ele nos mostra que no meio daquela igreja tem algumas pessoas
que se acham mais importantes, não é? Do que aqueles que são fiéis. Então, eles acham que eles são judeus, né? Eles são do povo de Deus. Eles são mais importantes. Não sei a causa deles se acharem assim, mas Jesus está dizendo: Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Essas pessoas não são de Deus, não são de Jesus. Eles estão ali dizendo que são. Mas Jesus disse que é da sinagoga de Satanás. Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Aqueles que dizem: eu sou crente, eu sou filho de Deus, mas não estão demonstrando isto nas suas próprias ações. Jesus está dizendo que essas pessoas iriam, né, vir até os verdadeiros filhos de Deus, iriam se prostrar. Eles iriam ver que o Senhor Jesus ama estes que são fiéis, estes que guardam a sua palavra, estes que não negam o seu nome, estes que o amam de verdade. Meus irmãos, tem muitas pessoas na igreja que não têm essa certeza da salvação, que acham que porque são mais importantes, tem mais dinheiro, tem um curso, tem isso, tem aquilo, acham que são melhores do que os outros. Então, nós devemos ter cuidado como eu estou diante do Senhor. O verso 10 nos diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo. Aliás, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse verso 10 aqui é muito importante. Jesus está dizendo para aquela igreja, né? Filadélfia, aquele pastor, ele tinha um zelo por aquela igreja. Ele pregava a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Aquela igreja, ela se alimentava de um bom alimento, alimento puro. A palavra de Deus sem mistura com outras coisas, né? Então aquela igreja, ela guardava a palavra de Deus. Aquela igreja amava a Jesus. Aquela igreja não se envergonhava do nome de Cristo. Ela pregava a Jesus, o nome de Jesus, a salvação. Ela tinha prazer em dizer que era filha de Deus, que era serva de Jesus. E Jesus diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque aquela igreja era fiel, porque aquela igreja amava Jesus, porque aquela igreja era obediente, porque aquela igreja não negava Jesus. Jesus não vai deixar essa igreja aqui no tempo da grande tribulação. Essa igreja é a igreja que vai subir. Você está incluído nela? Você está se identificando com ela? Você é esse tipo de crente em Cristo, que está guardando, que ama, que obedece, que prega a palavra de Jesus, que tem prazer de dizer: eu sou filha de Deus, eu sou serva de Jesus, eu sou salva, eu sou remida pelo sangue de Jesus. Então Jesus está dizendo que esta igreja, ele vai guardar da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Esta provação vai ser a grande tribulação. E esta igreja, Jesus vem buscar antes disso. Ele não vai deixar passar. Mas eu falei que são duas igrejas, né? Duas igrejas. Mas esta aqui,
que ama Jesus, que guarda a palavra dele, que não tem vergonha do nome dele. Jesus diz, né? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dessa pessoa diante do meu Pai. Então aqui Jesus está dizendo aqui que essa igreja ela não tem força, mas ela guarda a palavra de Deus. Ela não nega o nome de Jesus. Então você se envergonha do nome de Jesus? Você se envergonha de dizer que é um servo de Deus, que é um cristão? Você tem essa vergonha ou você tem alegria? Eu sou um servo do Senhor, eu amo meu Jesus, eu sirvo meu Jesus. Então, esta igreja é a igreja que Jesus vai arrebatar. Não vai deixar passar pela grande tribulação, não vai deixar aqui nessa terra, nesse tempo. E ele ainda diz mais, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, essa provação é para experimentar, é para provar, que em cima, no começo do versículo 10, ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Então, aqueles que ficarem aqui, que não se converteram de verdade, então eles vão ter esta provação, eles vão provar se querem realmente confessar Jesus nesse tempo da grande tribulação. Então eles vão ter que provar que amam a Jesus, que guardam a sua palavra, que não negam o nome de Jesus. E muitos irão morrer. Mas Jesus está falando para nós hoje. Não é necessário passarmos, né? Porque nem todos vão aguentar, muitos vão negar, muitos vão ser marcados pela marca da besta, né? Porque não vão aguentar. Meus irmãos, preste atenção. Coloque sua vida hoje no altar de Jesus. Coloque sua vida agora. Confesse seus pecados. Abandone, não é, os erros. E venha ser fiel, ser santo. Jesus diz, quem é santo que se santifique mais. Quem é sujo que se suje mais. E nós estamos vendo isto nos últimos dias. Os santos estão se santificando mais. Estão se chegando mais para Deus. Estão louvando mais a Deus. Estão orando mais. Estão jejuando. Estão estudando a Bíblia. Mas os sujos também estão se sujando mais. Estão blasfemando mais de Jesus. Estão negando mais a Jesus. Estão xingando mais. Estão odiando mais. Então, nós estamos vendo isto se cumprir na nossa frente, não é? O verso 11, Jesus diz o seguinte, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. E olha que Jesus falou isso para o apóstolo João e já faz muitos anos. Mas nós estamos vendo tudo acontecer agora, nos nossos dias, nessa época, na nossa geração. Significa que está mais perto do que longe. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos o tempo, né? A época, porque Jesus deixou as profecias. Os discípulos falaram também o que iria acontecer. E os profetas do Antigo Testamento também. Tudo está acontecendo. Logo, nós sabemos que nós já estamos no tempo, na época. E falta só o que nós não sabemos é o dia e a hora. Então, nós temos que estar perseverando e fazendo o que essa igreja aqui estava fazendo. Ela estava guardando a palavra. Ela não tinha vergonha, ela não negava o nome de Jesus, ela amava, evangelizava, né? Então falava de Cristo. Então o verso 11 diz, venho sem demora,
conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Satanás, nos últimos dias, ele quer tirar o que nós temos. E o que é que nós temos? Jesus diz lá no começo que colocou uma porta aberta que ninguém fez. Essa porta é o próprio Senhor Jesus nessa igreja. É o próprio Senhor Jesus dando vida. Então, o que é que nós temos? Nós temos a fé em Jesus Cristo. Nós temos a certeza da salvação que Jesus nos deu. Nós cremos na palavra de Jesus. E Satanás quer tirar isto. Nesses últimos dias, ele trabalha de todas as maneiras para que a gente perca a nossa fé em Jesus Cristo, para que deixamos de crer na salvação. Então, Jesus está aconselhando: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se a pessoa deixar de crer, se a pessoa realmente não tiver essa certeza, se a pessoa se deixar levar pelas mentiras de Satanás e abandonar a palavra, esta pessoa já perdeu a coroa, a salvação. Essa pessoa nunca creu de verdade. Essa pessoa estava na igreja, mas não tinha esta certeza. Então devemos ter cuidado. Jesus diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Temos que conservar a nossa fé. Temos que conservar a nossa salvação. Não podemos deixar de vigiar um só instante, porque Satanás ele quer tirar a nossa fé. Ele quer tirar a nossa comunhão com Deus. Ele quer tirar esta segurança, né? E a luta é grande. A luta é entre as trevas, é entre o inimigo. E nós não vamos deixar isto acontecer, porque a verdadeira igreja de Jesus não deixa, como está escrito no versículo 8. Entretanto, guardaste a minha palavra. Então temos que guardar. Jesus foi tentado, e a Bíblia diz que foi tentado em tudo. Jesus foi tentado em tudo. Então Satanás tentou Jesus em todas as áreas da vida dos homens. Todas. Mas Jesus foi fiel. Guardou a palavra. Não negou o nome de Deus. Jesus foi obediente. E assim devemos ser. Então o verso 12 nos diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Ao vencedor. Então, aquele que vencer. Meus irmãos, vamos lembrar da parábola que Jesus contou sobre as 10 virgens. Então, 10 virgens, mas só 5 estavam preparadas. É a mesma coisa dessas duas igrejas dos últimos dias. Então, Jesus contou aquela parábola para nos mostrar a condição da igreja dos últimos dias. Então, estas duas igrejas andam juntas, mas têm pensamentos, ações, fé e outras coisas diferentes. Então, as 10 virgens estavam juntas, mas não estavam, nem todas estavam preparadas. Então, 5 virgens estavam preparadas, estavam adornadas, seus vestidos estavam limpos, ela estava com azeite de reserva, o azeite ali é o Espírito Santo. A igreja verdadeira tem o Espírito Santo, porque se não tem, não é de Deus. A igreja verdadeira obedece à palavra de Deus. Jesus diz lá em João, capítulo 15, e lá também em Romanos, que aquele que ama a Ele, Jesus, guarda a palavra dele.
Então aqui no verso 8 diz que esta igreja ela guardou, né? Entretanto, guardaste a minha palavra, quer dizer, obedeceu, está firme. Então a verdadeira igreja de Jesus, ela guarda, ela vive, ela está em comunhão com Ele, ela não se envergonha do nome dele, de Jesus. Então, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Ao vencedor, aquele que resistiu todas as tentações de Satanás, aquele que teve uma fé verdadeira, aquele que obedeceu o seu Senhor, fez tudo o que ele mandou e até além do que ele não mandou, tudo pelo reino, né? Tem muitas pessoas que têm uma pena de contribuir com missões, né? Não tem coragem de contribuir, às vezes até tem condição. Não ora pelos missionários, não evangeliza nem os seus parentes. Então devemos ter cuidado. A igreja verdadeira tem amor por missões, né? Essa igreja é a igreja que vai ser arrebatada. Jesus está às portas para levar essa igreja. Ele disse que não vai deixar ela ficar aqui na provação, que vai vir para todo mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, você está incluído nesta igreja que vai subir, você está incluído na que vai ficar. Então, são as duas igrejas dos últimos dias, né? E nós estamos estudando a igreja de Filadélfia, né? A igreja que irá ser arrebatada, porque Jesus não vai deixar os seus fiéis, seus filhos que ele busca, que ele ama de verdade, que ele obedece, que tem prazer de confessar o seu nome, não é? Tem gente que tem vergonha. Então Jesus diz que o quê? Que essa pessoa falo-ei coluna no santuário do meu Deus, uma coluna, né? A pessoa vai ser importante no reino de Deus, uma pessoa que vai ser importante. E daí jamais sairá, quer dizer, do seu reino, do céu, do seu governo. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Já pensou você ter o nome de Deus gravado em você? Hoje nós temos o Espírito Santo, né? Mas aqui diz que teremos gravado o nome do meu Deus, Deus, né? O Deus eterno. O nome da cidade do meu Deus, Jerusalém, né? A nova Jerusalém que desce do céu, não é essa Jerusalém da terra. Essa Jerusalém é a Jerusalém que desce do céu, né? Ela está no céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Então, isso é uma promessa para aqueles que vencerem, para aqueles que suportarem, para aqueles que forem obedientes, para aqueles que amam a Jesus de verdade. Verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo, né, fala com as igrejas, a igreja de Jesus. Nós estamos nos últimos dias e o Espírito Santo tem falado tanto nesses últimos dias com a igreja de Jesus. Ele está alertando, ele está avisando. Isso aqui nós estamos vendo, é o aviso de Jesus, é o aviso do Espírito Santo para nós nos achegarmos mais a Deus, mais a Jesus, para nós sermos mais santos, nos afastarmos do pecado, nos arrependermos dos nossos erros. Agora, a igreja em Laodiceia. Nós vimos a igreja da Filadélfia, em Filadélfia. Agora vamos ver
a igreja em Laodiceia. Vamos ver o que Jesus fala desta igreja. Então, a igreja em Filadélfia, Jesus prometeu, né? Coloca uma porta aberta, que ninguém fechará. Vocês têm pouca força, não são muito importantes para o mundo. A igreja verdadeira não é muito importante para o mundo. O mundo não quer ouvir, porque a verdadeira igreja de Cristo fala a palavra sem mistura, a palavra de Deus, sem misturar com outras coisas. E as pessoas não querem ouvir a palavra verdadeira. Por isso não são muito importantes, não tem muita força. A igreja verdadeira é a igreja que está obedecendo, que não tem vergonha do nome de Jesus, que evangeliza, que ora, que jejuma, que está em comunhão com Deus. Agora, a segunda igreja, Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, aqui está se falando, Jesus se apresenta deste jeito, como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele diz no verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Então, aquela igreja, ela era uma igreja morna, uma igreja que não estava nem aí para as coisas de Deus, uma igreja que não se preocupava em agradar a Deus, em obedecer a Deus, uma igreja que não estava nem para o nome de Jesus, né? Jesus diz que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui está dando a entender que o anjo da igreja, né? O líder, o responsável, o pastor, não estava cuidando bem daquele rebanho, né? Ele não estava transmitindo a palavra de Deus como deveria ser, né? A palavra de Deus não pode vir acompanhada de outras coisas que não seja a verdade. Então, as ovelhas de Jesus têm que receber um alimento bom, né? E isto é responsabilidade do líder, porque o líder vai prestar conta, mas também da ovelha, porque nós temos a Bíblia e devemos estudar. Então devemos estar estudando a palavra de Deus para não sermos enganados. Então aqui Jesus diz, estas coisas diz o Amém, né? Aqui o verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então Jesus, ele não está aguentando mais aquela igreja. Aquela igreja está ao ponto de ser vomitada. Uma água morna, quando você bebe, você sente a vontade de vomitar e vomita, né? Vem aquela ânsia de vômito, porque o seu estômago não está preparado para aquilo. Então, essa igreja estava nessa situação. Vamos ver o que diz o verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Qual o problema dessa igreja aqui? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então, esta igreja talvez fosse uma igreja rica, né? As pessoas, os crentes lá, tivessem condições financeiras, não necessitava de nada, né?
nas coisas que o dinheiro podem comprar. Então eles achavam que eram ricos, que não precisava de nada. Então não precisava de Jesus. Eles já tinham tudo o que eles queriam. E estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Não preciso de Deus. Não preciso de Jesus. Eu já tenho toda a riqueza, né? Essa igreja aqui era uma igreja que estava vivendo conforme o mundo. Hoje nós temos essa igreja e ela é bem nítida, né? São as pessoas que andam correndo atrás das riquezas materiais. Não estão preocupados em obedecer a palavra de Deus. Não estão preocupados em fazer a vontade de Jesus. Não tem tempo para Deus, não oram, não jejuam, não obedecem a palavra de Deus. Muitos até vão às vezes à igreja, até cantam, né? Até pregam, mas quando saem dali vão para os bares, vão para outros lugares, vão cometer pecado. Então esta igreja aqui é uma igreja que Jesus está ao ponto de vomitar. Jesus vai vomitar. Ele vai deixar essa igreja. Lá nas 10 virgens, a gente vê que as nécias é esta igreja. Ela vai ficar. Não vai subir quando o noivo vier buscar a sua igreja. Então, ele continua. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego. Dentro daquela igreja, né? Ele não estava ensinando a igreja de Jesus como deveria. E essa igreja era muito orgulhosa, né? Era um orgulho terrível. E chegando ao ponto de dizer que não precisava de coisa alguma. Ah, não preciso de ninguém. Tem gente que tem assim uma condiçãozinha melhor, não é? Às vezes tem um curso superior, tem um empregozinho bom e acha que não precisa de ninguém. É um orgulho terrível, né? A igreja de Jesus é diferente. A igreja de Jesus, quanto mais tem, mais humilde é, mais ajuda o povo, mais ajuda o próximo, mais ajuda seus irmãos, mais faz as coisas que muitos acham que para eles é indigno de fazer. Então, essa igreja aqui não é este tipo de igreja que obedece à palavra de Deus. É uma igreja orgulhosa. E por isso Jesus está a ponto de vomitá-la. E ele diz mais, e nem sabes que tu és infeliz. Por que infeliz? Porque as coisas deste mundo não traz felicidade. As coisas deste mundo, neste mundo vão ficar. E no arrebatamento da igreja verdadeira, esta igreja aqui vai ficar desesperada, né? Jesus diz mais, sim, miserável. Porque quem não tem Jesus não tem nada. Porque o que nós temos de mais valioso é Jesus na nossa vida. Porque nós iremos sair dessa terra, nós iremos para o céu. Essa terra vai ser destruída. E Jesus diz mais, miserável, pobre. Então ela se achava uma igreja rica. Rica das coisas materiais, rica das coisas deste mundo, mas pobre espiritualmente, miserável espiritualmente, infeliz espiritualmente. Não cria em Jesus, achava que não necessitava. E mais, cego e nu. Ele era cego. Essa igreja não enxergava, não estava enxergando, que estava caminhando para o abismo. Estava caminhando, não é? Para a perdição. Ela não tinha o azeite, não queria o azeite, queria as coisas materiais. Então, o verso 18 nos diz o seguinte:
aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Então, Jesus está aconselhando esta igreja comprar ouro refinado. Ouro é pureza, né? Ouro é símbolo de riqueza, né? De rei, não é? De poder. Então Jesus está dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Então o fogo, o ouro é refinado pelo fogo, né? Para tirar as impurezas, os pecados, as coisas ruins. E também se refere às obras, né? Porque Jesus, ele fala, aliás, a Bíblia nos fala que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo, né? Se for ouro, se for prata, se for outro tipo de metal, vão permanecer. Mas se for palha, né? Se for feno, se for madeira, vai ser queimada. Então, aqui se refere a isso. Então, Jesus está: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, para te enriqueceres. Então, ouro é um metal de grande valor. Então, nós temos que estar diante de Deus, nos humilhando, reconhecendo o nosso erro, nos aproximando de Jesus, pregando a palavra dele, vivendo os ensinamentos dele, amando a Jesus, proclamando o seu nome, a salvação, para que outras vidas sejam alcançadas. Isto se chama riqueza, riqueza espiritual. A Bíblia diz que o nosso tesouro está no céu. Então, o nosso tesouro é isso, né? A salvação, são as obras para o reino, é a pregação do evangelho, é a contribuição com missões, é o evangelismo. Isto é que é tesouro, né? Isto é que vai permanecer, isto é que é riqueza, riqueza espiritual, esse tipo de ouro aqui que Jesus está falando. Que essa igreja aqui não estava querendo, não tinha. Ela pensava que era rica porque tinha as coisas materiais. Hoje em dia tem tantas igrejas, né? Que cabem não sei quantos mil pessoas, igrejas belíssimas. Só a estrutura física, mas às vezes os irmãos nem se conhecem, né? Não sabem nem como está a vida dos irmãos. E isto não é riqueza, isto é pobreza. Riqueza é a vida espiritual no altar do Senhor. O verso 18, Jesus aconselha que compremos ouro refinado pelo fogo, tirado todas as impurezas, todo o pecado, né? Toda a sujeira. Então devemos fazer isto, né? Que Deus, que Jesus está nos mandando aqui, porque esta igreja não irá subir com toda essa sujeira, com todo este orgulho, né? E ele diz mais aqui, fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Vestiduras brancas significa pureza, pureza de coração, pureza nas ações, significa obediência, significa se afastar do erro, do pecado. Essa igreja ela estava envolvida com o pecado, né? Por isso Jesus diz: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então, se a igreja não está vestida com as suas ações de pureza, né, de santidade, está na imundícia, está no pecado,
Então, ela vai mostrar essa nudez quando Jesus levar a sua verdadeira igreja. Então, essa igreja vai ficar. E todos vão saber, não é? Ah, era crente e ficou. Ah, é porque estava fazendo as coisas erradas. Então, devemos prestar muita atenção, né? E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E colírio para ungires os olhos. Então, esta igreja está cega espiritualmente. Precisa buscar esse colírio com o Senhor. Senhor, abra os meus olhos para que eu enxergue, Senhor, o que está acontecendo no teu reino. Me ajude a entender a tua palavra, Senhor. Devemos estar fazendo isto, né? Então, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então, Jesus está dizendo que repreende e disciplina. Meus irmãos, é bom quando somos disciplinados e reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, esta igreja vai ficar, mas ela vai ter a oportunidade de se arrepender e se voltar para Deus, para Jesus, e mostrar durante essa grande tribulação que ela guarda a palavra de Deus, que ela ama a Jesus, que ela não vai negar o nome de Jesus. Mas tem um porém. A pessoa que fizer isto nesse tempo vai perder a sua vida, porque o anticristo não vai deixar barato. Ou tem a marca da besta, ou vai morrer, ser perseguido. Então, se você, durante esse tempo, né, Jesus está dizendo, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, ele não quer que você passe por isso. Ele quer que você venha agora, se arrependa agora, confesse os pecados agora, abandone os pecados agora, que você guarde a palavra dele agora, que você viva o evangelho agora, que você se santifique agora, que você o busque agora, que você confesse o nome dele agora, para que você não venha a passar por essa grande tribulação. Porque se nesse tempo você se arrepender com a disciplina, vai ver, não é, o que realmente que era verdade, o que era pregado, se arrepender e confessar o nome de Jesus, então você vai perder a sua vida, a sua liberdade, né? Vai ser perseguido. E aqui ainda no verso 19, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, essa igreja precisava se arrepender. O verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente percebe que essa igreja não tem Jesus. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Então, a igreja em Filadélfia tinha Jesus. Jesus colocou uma porta aberta. Nessa daqui, ele está à porta. A diferença, né? Na igreja em Filadélfia, Jesus colocou uma porta aberta. Ele é a porta aberta. Mas aqui, a porta dessa igreja está fechada. E a porta da igreja aqui não é Jesus. Essa porta aqui é o coração das pessoas que estão fechados para Jesus, né? Então, ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo.
no coração dessas pessoas. Como é que Jesus está batendo no coração dessa igreja, que é falando da igreja, não é do mundo, é da igreja. São daqueles crentes que estão na igreja, mas que não querem ver a verdade, já abusaram, né? Ouvir sobre a volta de Jesus, não querem, ou nem ouvir mais, não querem ver os sinais, não querem ver os prodígios, não querem ouvir mais nada. Então Jesus está: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus quer ter essa comunhão com a igreja. Essa igreja estava em pecado. Era uma igreja orgulhosa. Se achava rica porque tinha as coisas do mundo, as coisas materiais. Mas na verdade era pobre, miserável, né? Não tinha nada. Porque quem não tem Jesus não tem nada. E aqui no verso 20 nós vemos que Jesus está do lado de fora desta igreja, destes corações, de muitos corações de muitas pessoas que estão nas igrejas dizendo que são de Jesus, mas que nunca creram verdadeiramente em Jesus. Nunca tiveram esse banquete, essa comunhão com Jesus. E aqui ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, quem vencer nesse tempo, nessa grande tribulação, né? Porque essa igreja aqui, Laodiceia, é a igreja que vai ficar. Porque é a igreja que não tem Jesus. Jesus está do lado de fora dela. As pessoas estão na igreja, mas não respeitam a palavra de Deus. Não estão servindo a Deus como é ensinado. Tem outras visões, tem outros conceitos que são contrários à palavra de Deus. Quantas pessoas estão apoiando pensamentos, ideias, leis que é contrária à palavra de Deus. Estão dizendo que são de Deus. Esta igreja aqui está desse jeito e Jesus está ao ponto de vomitá-la. E Jesus vai deixar para trás. Que não seja você, meu irmão, está incluído nesta igreja. Se estiver, saia, venha para a igreja Filadélfia, a igreja que realmente serve a Deus. Então, o verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito está alertando, o Espírito está mostrando, o Espírito está nos dizendo: abra os olhos, Jesus está voltando. Que você não fique para trás, que você não seja como as virgens nécias, que depois que o noivo anunciou a volta, foi que correram atrás do azeite, foram atrás do azeite. Queriam o azeite das virgens prudentes. As virgens prudentes não iam dar o seu azeite. O Espírito Santo não pode ser dado pela igreja. É Jesus quem dá. Então, as nécias foram atrás do azeite. Mas quando voltaram, o noivo já tinha levado as virgens prudentes. Então, vocês entenderam que essa igreja, Laodiceia, é as mesmas virgens nécias que não estão preparadas para subir, que não irão subir no arrebatamento da igreja. Então, quem ficar vai ter que enfrentar o anticristo.
vai ter que enfrentar a grande tribulação. E para realmente receber essa coroa, vai ter que guardar nesse tempo de grande tribulação, vai ter que guardar a palavra do Senhor, vai ter que confessar o nome dele, vai ter que amar de verdade. E isso implica ser perseguido até a morte. Então, que o Senhor nos abençoe e que você, meu irmão, não esteja incluído nesta igreja, né, Laodiceia, que você esteja incluído na igreja Filadélfia, a igreja fiel, a igreja verdadeira, a igreja que vai subir. Então, que o Senhor nos abençoe e a cada dia estejamos mais firmes, mais fortes, mais próximos do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos mostra o teu Espírito que está nos avisando a todo momento, para que possamos nos aproximar mais e mais do Senhor, porque a sua volta está cada dia mais próxima. A cada dia a gente vê as coisas acontecendo. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude, Pai. Nos ajude a fazer a sua vontade. E eu te peço, Senhor, por aqueles que estão orando comigo, que estão aceitando o Senhor, aqueles que ainda não te conhecem como Salvador e querem agora vir fazer parte da igreja que vai subir, da igreja Filadélfia, Senhor, das virgens prudentes, que estão preparadas, que estão com o óleo nas suas vasilhas, estão com seus vestidos brancos, Senhor, porque ali representa a pureza, são as suas ações boas, são o seu amor, as obras para o reino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esta condição de permanecermos com o Senhor. E abençoe cada um dos teus filhos. Eu te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, né, cada dia, mais e mais. E eu peço que vocês passem essa live para frente, né, para seus amigos, seus parentes, e vamos pregar a palavra de Deus. Vocês fazendo isso, vocês também estão evangelizando e podem até ganhar almas para Jesus. Então compartilhe, né? Vai lá no meu YouTube, se inscreva também, coloque lá o seu bonzinho. E assim você está ajudando a evangelizar o mundo, né? E eu agradeço e que vocês, né, possam estar comigo na próxima terça. Então, até o próximo estudo.